Amado rebanho do Senhor, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a meditação do nosso culto familiar noturno, neste dia 3 de maio de 2020. E eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito em Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, que trata sobre os conflitos, a raiz e a cura para os conflitos interpessoais. Assim está escrito: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. O texto da nossa meditação fala primariamente de conflitos entre os membros de uma igreja. Mas a explicação para a existência deles se aplica a outros contextos e todos os tipos de conflitos, pois os mesmos pecados que se abrigam no coração formam a raiz de todo conflito interpessoal. Seja no embate entre dois irmãos em Cristo, seja numa contenda entre colegas de trabalho, ou num conflito conjugal, ou ainda numa acalorada disputa pelo político de estimação, nas redes sociais, a raiz basicamente é a mesma. E não só a raiz, mas o caminho para a cura estabelecido pela Escritura é o mesmo. Porque no nascedouro de toda contenda, sempre encontramos as mesmas manifestações da pecaminosidade humana. Examinando o nosso texto, nós podemos identificar alguns elementos ou pecados que compõem a raiz de todo conflito interpessoal. Então eu quero expor este texto, começando por falar da raiz dos conflitos interpessoais. Depois nós vamos falar do ciclo vicioso dos conflitos. Depois, em terceiro lugar, falaremos da natureza, a verdadeira natureza dos conflitos, o que eles são diante de Deus. E, por fim, nós falaremos, então, da cura dos conflitos. Então, em primeiro lugar, qual é a raiz dos conflitos interpessoais? Tiago fala no verso 1, ele mostra aqui que a raiz dos conflitos interpessoais está nos prazeres que brigam dentro de nós buscando satisfação. Veja o que ele diz aí no verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Essa expressão guerras e contendas, elas apontam tanto para o estado geral de inimizade, de animosidade, como das contendas particulares que ocorrem dentro dessa condição. O que Tiago está dizendo, meus irmãos, é que todo conflito tem origem nos prazeres que brigam dentro de nós por satisfação. Prazeres aqui se refere à busca egoísta da satisfação dos nossos desejos. O problema fundamental, portanto, é o nosso egoísmo. Nós queremos sempre as coisas do nosso jeito e ao nosso tempo. Então, quando nossos anseios por satisfação, quando os nossos desejos não são satisfeitos, a nossa carne arma uma estratégia de guerra para resolver a questão. É esse o significado do verbo militar. A palavra que militam traduz exatamente a palavra grega que deu origem à nossa palavra estratégia. Desse modo, a fonte das nossas guerras interpessoais é sempre a guerra interior
produzida pelos nossos desejos egoístas. Esta é a fonte de todo conflito interpessoal. Os nossos desejos egoístas, a nossa cobiça, o nosso desejo egoísta de ser satisfeitos. Então, em segundo lugar, Tiago nos mostra aqui nos versos 2 e 3 o ciclo vicioso dos conflitos. Ele descreve uma verdadeira campanha de guerra que se instala para que o conflito aconteça. Observe aí, ele diz, primeiramente, no verso 2, que o nosso egoísmo se expressa, em primeiro lugar, na cobiça. E o que é a cobiça? É um desejo ardente e incontrolável pela gratificação egoísta da nossa natureza pecaminosa. E sendo um mal que acontece no interior, a cobiça é a mãe de todos os pecados. Ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão daqui, assim diz o original, dos prazeres que militam, que montam estratégia de guerra na vossa carne. Tiago já havia falado no capítulo 1, versos 13 a 15, que ninguém ao ser tentado deve dizer sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago então explica, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. A cobiça, portanto, é a mãe de todos os pecados. E cobiça, meus irmãos, não é apenas um desejo ilícito. A cobiça pode ser um desejo lícito em si, mas de tão intenso egocentrismo, que ele usurpa o lugar de Deus. A coisa desejada ocupa o lugar de Deus, o lugar que só Deus deve ocupar no coração. Ou seja, a coisa desejada, seja um grande amor, seja um objeto, sejam riquezas, seja sucesso, tornou-se um ídolo. É isso que Tiago diz. E quando os tais desejos não são satisfeitos, nós deflagramos uma verdadeira guerra. É por isso que ele diz em seguida, matais e invejais, e nada podeis obter. É claro que matar aqui não se refere primariamente ao homicídio físico, embora isto possa ser desencadeado. Mas Tiago está se referindo aos sentimentos que vão da simples amargura até o ódio declarado, incluindo aí as ofensas que deles brotam. Tiago está reverberando aquilo que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 5, 21 e 22. Ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e todo aquele que lhe dirigir um insulto estará sujeito a julgamento no tribunal, e todo aquele que lhe disser tolo estará sujeito ao inferno. A palavra de Deus nos diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia, lá em Efésios capítulo 4, verso 31. Mas a nossa cobiça invejosa nunca se satisfaz, por isso ele diz, matais e invejais, veja, vocês cobiçam e pela sua própria natureza a cobiça nunca pode ser satisfeita. Vocês matam e invejam, continuam não sendo satisfeitos. Nada podeis obter. Então nós caímos num ciclo vicioso. Ele diz, viveis a lutar e a fazer guerra. Ou seja, os conflitos se tornam um hábito. Eles se tornam um fim em si mesmo. Isso porque as frustrações desencadeiam novas mágoas e ofensas pessoais. E é por isso que a guerra se torna um fim em si mesmo. Em vez de depender de Deus, ele diz, nada tendes porque não pedis. Ou seja, em vez de depender de Deus, preferimos exigir dos outros que se dobrem aos nossos interesses. Escolhemos com frequência tomar as rédeas da nossa vida e fazer justiça com as próprias mãos, ignorando o que o próprio Tiago já disse, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, lá no capítulo 1, verso 20. E nesse clima de contenda, meus irmãos, mesmo quando nós oramos, a Escritura aqui nos diz que nossas orações são ineficazes por causa da motivação dessa oração, a gratificação excessiva da nossa natureza caída. Ele diz, pedis e não recebeis, como judeu. Ele usa uma construção aqui mais hebraica. O que ele quer dizer é, vocês nada têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem,
porque vocês pedem ainda com esse mesmo espírito egoísta. É isso que ele está dizendo no verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Então, tendo falado da raiz dos conflitos e do ciclo vicioso dos conflitos, então ele, em terceiro lugar, fala da verdadeira natureza dos conflitos, nos versos 4 a 6. E a primeira coisa que ele fala dentro desse ponto é que os conflitos são uma manifestação de infidelidade para com Deus. Ele diz assim, infiéis. Esta é a palavra que ele usa no verso 4, na parte A. E esta palavra tem um significado muito importante. O termo grego significa literalmente adúlteras no original. Nós falamos hoje pela manhã sobre a prostituição espiritual e é sobre isto que Tiago está falando. Quando nós cobiçamos algo mais do que a Deus, quando nós desejamos algo ao ponto de que nós vamos às vias de fato para consegui-lo, destruindo amizades, destruindo relacionamentos, ofendendo e ferindo as pessoas, isto significa que algo tomou o lugar de Deus e isto é infidelidade, é prostituição espiritual. É um sintoma de que o nosso amor pela criatura suplantou o amor de Deus. Por isso os contenciosos são chamados de adúlteras, aqui trazendo a figura da igreja como noiva, da igreja visível como noiva de Cristo. Em segundo lugar, Tiago mostra que os conflitos em sua natureza são uma manifestação também de mundanismo, o que se constitui inimizade contra Deus. Veja, ele diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É muito interessante que ele está falando de intrigas que havia no interior da própria igreja. Ele não está falando de qualquer dessas falhas morais, tipo a imoralidade e outras coisas perniciosas, que são sim pecado. Mas ele está falando das intrigas, dos conflitos. Ou seja, o mundo não entra só na igreja quando alguns costumes que nós já são claramente por nós reputados pecaminosos, passam a ser praticados e considerados como normais. Mesmo que você viva uma vida moral irrepreensível, mas você é uma pessoa contenciosa, você é mundano, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E isto é inimizade contra Deus, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, é mundanismo. Terceiro lugar, ele mostra que os conflitos são também uma manifestação de cobiça. É isso que quer dizer o verso 5, apesar da tradução que nós temos aqui da Revista Atualizada. Ele diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que nele faz habitar em nós? Em nossa tradução, Espírito está com letra maiúscula. Mas em minha opinião particular, seguindo alguns comentaristas, aqui é Espírito com letra minúscula. Trata-se do espírito humano, porque a palavra aqui traduzida por ciúme, na verdade é a palavra inveja, e em nenhum outro lugar no Novo Testamento ela é traduzida por ciúme. Embora o ciúme possa ser um sinônimo de inveja, sempre que a palavra inveja ocorre, nunca pode ser num sentido bom. Então não pode estar se referindo ao Espírito de Deus. O que ele está dizendo é que o Espírito que Deus nos deu, o nosso Espírito, deseja com uma inveja intensa e cobiçosa. É isto que ele está dizendo. Portanto, os conflitos são uma manifestação dessa cobiça invejosa. E, em quarto lugar, os conflitos também são uma manifestação do orgulho e da soberba. Orgulho este que desperta a oposição de Deus. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos. No verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Citando aqui Provérbios 3,34, que na nossa versão traz a tradução, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Esta é a natureza dos conflitos, meus queridos, e por mais que a gente vocifere até ficar rouco, que a culpa é do outro, das circunstâncias, do nosso estado físico, daquilo que nos aconteceu, ou mesmo de Deus, o conflito, antes de se desencadear fora, sempre começa dentro. Esta é a verdadeira natureza dos conflitos. E o orgulho, como disse um certo comentarista, o orgulhoso levantou um altar a si mesmo, dentro do seu próprio coração, e é ali que presta culto. O orgulho, portanto, é a mais vil manifestação da idolatria.
Eu costumo dizer que se a cobiça é a mãe de todo pecado, o orgulho é seu pai. E tal pecado aparece numa determinada atitude tanto para com Deus como para com o próximo, porque leva o homem a desafiar a Deus e pisar o coração do seu próximo. Por isso nós precisamos, quando olhamos para o conflito, antes de tudo, olhar para o nosso próprio orgulho. Porque aqui diz que quando o orgulho está presente, Deus entra no conflito e ele se opõe aos orgulhosos. Deus coloca-se contra aqueles que, de maneira independente dele e por meios ilícitos, querem satisfazer os seus desejos egoístas. Mas aos humildes, aos que se humilham na sua presença, ele concede a sua graça. O fato de você se humilhar não quer dizer que você tem méritos. Pelo contrário, ao se humilhar, você está reconhecendo que não tem mérito nenhum. E aí você recebe graça e perdão. Portanto, a Escritura está convidando seus leitores. O Deus, através de Tiago, na Escritura, está convidando seus leitores a buscarem o caminho da cura. E qual é o caminho da cura? É isto que eu quero falar aqui, já trazendo a conclusão e a aplicação. Qual é, então, a cura para os conflitos? Nós podemos resumi-la em 6 passos. Para você que gosta de soluções do tipo receita de bolo, eu vou dar para você. Mas eu vou resumir em uma palavra e depois trazê-la em 6 passos que a palavra de Deus coloca aqui. A palavra-chave é arrependimento. A palavra de Deus diz que o arrependimento é a cura para os conflitos. E como é que esse arrependimento se revela? Exatamente aí que entram então os 6 passos. Veja o que ele diz a partir do verso 7. Primeiro, sujeitem-se a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Por que ele está falando sujeitai-vos a Deus? Porque Deus é soberano. E todo conflito que você enfrenta, toda ofensa que você recebe, embora Deus não seja autor do pecado, embora ele há de vingar, porque ele diz que a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Embora ele vá vindicar a justiça, todo conflito por ele permitido e por ele enviado, visa ao seu bem. É o próprio Deus que está lutando com você pela sua santidade. Para isso ele usa até mesmo as ofensas injustas dos seus opositores, dos seus inimigos. Embora nem tudo aquilo que você acha que é injusto, de fato o é. Porque nós sempre estamos legislando em causa própria. Mas o que Tiago está dizendo é, antes de você partir para a briga, sujeite-se ao que Deus está estabelecendo para você. E busque a Deus no meio do conflito. Em segundo lugar, ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é o segundo passo do arrependimento neste contexto. E em que sentido vamos resistir ao diabo? Não cedendo à ira. Eu penso que aqui vale lembrar o que Paulo diz também em Efésios 4, versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe que o dia se passe guardando o rancor. Trate da sua ira, porque senão você vai dar lugar ao diabo. O diabo vai sugerir a sua mente. O diabo vai incitar o seu senso de justiça própria, a sua própria cobiça, e vai tentar ajudá-lo a racionalizar o seu pecado. Mas resista ao diabo, isso não vem de Deus. Terceiro, acheguem-se a Deus e ele se achegará a vocês. O que ele está querendo dizer, querido, é que quando nós entramos num conflito, quando nós compramos uma briga, nós nos afastamos de Deus. E então é um momento de nós nos achegarmos a Deus, porque ele vai se achegar a nós se nós nos humilharmos e nos arrependermos. Ele vai se voltar para nós e vai nos dar o seu favor e a sua graça. Em quarto lugar, o quarto passo, ele diz, purifiquem as mãos e limpem o coração. Verso 8, parte B e C. Purificai as mãos, pecadores. As mãos aqui tem a ver com nossas ações. Limpai o coração.
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O coração é a nossa disposição interior. Ele chama os contenciosos de pecadores e os chama também de inconstantes. O que ele está dizendo é que nosso coração frequentemente tem a tendência de se desviar do nosso amor, do nosso primeiro amor, que é Deus, para as coisas deste mundo. É a mesma coisa que João vai dizer: eu não tenho condição, veja, de limpar meu coração nem a minha mão. Então, em que sentido Tiago está falando? No sentido em que nos fala e que nos ensina a Escritura na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 5 em diante, que eu quero ler para você. Lá está escrito o seguinte, 1 de João, capítulo 1, versículo 5 em diante, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É Jesus, por sua morte sacrificial, que nos cobre com a sua justiça. Ele continua dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. E João diz qual é o objetivo do que ele fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O objetivo é que não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E qual é a defesa do justo? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, todo aquele que é arrependido corre para Cristo, terá o seu coração purificado, terá as suas mãos limpas pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício vicário e substitutivo, e a justiça que ele satisfez na cruz diante do Pai. Então é isto que significa purificar as mãos e limpar o coração. Trata-se da confissão de pecados, do reconhecimento. Por isso, o passo seguinte, que é o quinto passo, é lamentar a nossa própria miséria. Tudo isso está incluído no arrependimento. Lamentar a nossa própria miséria e depravação. É isso que ele diz no verso 9, utilizando-se aqui de vários verbos muito interessantes. Ele diz primeiro, afligi-vos. Essa palavra aqui significa sejam miseráveis, sintam-se miseráveis. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso ou o vosso riso frívolo, as vossas gargalhadas em pranto e a vossa alegria em tristeza. As expressões que Tiago usam aqui são as mesmas utilizadas para o lamento de um morto. Nós precisamos, quando estamos em conflito, quando estamos em contenda, quando estamos numa relação de inimizade, cortando relações e comunhão com irmãos, por causa de questiúnculas, ou com o nosso cônjuge, ou com nossos filhos, ou com nossos colegas de trabalho, nós estamos manifestando toda a nossa miséria espiritual e depravação. E a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a lamentar e a plantear nossa própria miséria espiritual como por um morto. É isto que está dizendo. Isto é arrependimento. E ele então termina dizendo: humilhem-se, enfim, na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Humilhar-se, veja, na presença do Senhor. É isso mesmo, querido. Humilhar-se diante do outro. É o que a palavra de Deus está dizendo. Isso é muito difícil, não é? Humilhar-se. Mas veja, eu não estou me humilhando para o outro propriamente. Eu estou me humilhando diante do Senhor. É por isso que ele está dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor. Eu sou servo do Senhor e devo manifestar o mesmo caráter do meu Senhor, a humildade. E é por isso, meus queridos, que nós precisamos nos mirar no exemplo perfeito de humilhação. O exemplo de Cristo. Você lembra o que diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5,
quando Paulo está tratando de humilhação, de humildade diante uns dos outros, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que ele está dizendo é, se tinha alguém que tinha todo o direito de reclamar, toda a autoridade para reclamar seus direitos, se tinha alguém que, sendo a parte ofendida, tinha todo o direito de punir os seus ofensores, este alguém era Cristo. E se tinha alguém que tinha um status a que se apegar, esse alguém era Cristo. Ele é Deus, mas ele diz que ele não se apegou a isto como algo a que ele tinha que se aferrar tão fortemente. Ele diz que o Senhor Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se encarnou e ele entrou num estado de humilhação que começou na sua encarnação. Ele foi reconhecido em figura humana, mesmo sendo Deus. Ele assumiu uma outra natureza, sem abandonar a antiga. Uma só pessoa, duas naturezas. E como plenamente homem, Deus o Filho se humilhou até a morte, e não qualquer morte, mas a mais humilhante morte da sua época, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nosso supremo exemplo. E se ele, que era o Deus exaltado, se humilhou e assumiu a forma de servo, se nós somos servos, devemos seguir os seus passos. É isso que nos diz Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 20 em diante, que eu quero ler, concluindo esta meditação. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo Jesus sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que Pedro está dizendo, meus queridos irmãos, não é apenas que Cristo deixou o exemplo. Ele começa dizendo que ele deixou um exemplo, mas ele termina dizendo que este próprio exemplo é, na verdade, a razão por que nós podemos segui-lo. Porque ele levou no madeiro os nossos pecados e nos libertou dos pecados, para que, livre do pecado, tenhamos uma vida santa. Cristo não apenas deixou exemplo, mas por sua obra vicária, ele possibilitou que nós sigamos os seus passos. É por isso que nós precisamos segui-lo e nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Que Deus nos dê a graça de nos humilhar e, diante de partir para a briga, olhar para o nosso próprio coração e lamentar a nossa própria miséria. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.